Semana chegando ao fim, então, nesse 21 de julho, sexta-feira, já passarei aqui também, nesse mesmo vídeo, as perspectivas e o que tem para sair na próxima semana, que é uma agenda bastante carregada no mundo todo e um dado extremamente importante que o mundo inteiro está esperando. Pois hoje, o Dow Jones, um dos índices americanos, subiu pela 10ª sessão consecutiva. Basicamente vem sido puxado pelos resultados das empresas saindo e a expectativa da decisão de política monetária na próxima semana. Pois bem, o que vem na semana adiante? Estimativa do PIB americano do segundo trimestre, resultado de grandes corporações, Alphabet, Microsoft, Amazon, Mastercard, McDonald's, Ford, Chevron, ExxonMobil e outras empresas grandes que soltarão os seus resultados do segundo trimestre e que o mercado espera para olhar criteriosamente como vem vindo as receitas, a geração de caixa e os seus lucros ou prejuízos, tá? Ainda nos Estados Unidos tem dados que são importantes de olhar: renda e gastos pessoais e a principal medida de inflação que o mercado gosta de olhar, que é o PCE, que vem também a sair na semana que vem, isso tudo do mercado americano, além da principal notícia, que é a decisão de política monetária por lá. O Federal Reserve, Banco Central Americano, deverá subir a taxa de juros em 0,25%. E isso movimenta os mercados como um todo. Já expliquei em outros vídeos que quanto maior a taxa de juros nos Estados Unidos, mais ele tende a atrair capital para lá para capturar essa rentabilidade dos títulos públicos americanos, considerado o investimento de menor risco no mundo como um todo. Quando você tem um capital saindo de alguns países, indo em direção ao dólar, você pode ter uma desvalorização nas moedas locais. Isso falando como fundamento, por isso que a taxa de juros nos Estados Unidos é olhada de perto pelos outros bancos centrais no mundo inteiro. Indo um pouquinho para a Europa, a gente tem também decisão de política monetária por lá. O Banco Central Europeu deverá subir a taxa de juros em 0,25% e a inflação ainda está muito longe da meta de 2%. Falando em inflação, vai sair também na próxima semana a inflação de Alemanha, França, Espanha e também Austrália, lá na Oceania. Aqueles dados de PMI, em que acima de 50 é expansão e abaixo de 50 é retração, que mostra o resultado de indústrias e do setor de serviços. Tem para sair também da Austrália, do Japão, da França, da Alemanha, do Reino Unido e da zona do euro como um todo. Então veja que a agenda é extremamente carregada e ela é muito importante para nós olharmos o resultado disso em relação à política monetária. Será que os bancos centrais mundiais dos países desenvolvidos seguirão subindo a taxa de juros por muito tempo e isso afeta, como eu expliquei, as moedas dos países emergentes como um todo ou não? Aí está a grande análise macroeconômica que a gente tem que entender, que é justamente isso que eu chamo de processo prévio a investimentos. Isso muda radicalmente como nós alocaremos o nosso capital, qual parte do ciclo econômico nós estamos, qual é o próximo ciclo econômico. E lembrando que a notícia, quando sai no jornal, ela já está velha, né? O mercado já interpreta isso antecipadamente, ela sobe no boato e cai no fato. Então nós nos posicionarmos antes do grande movimento é muito importante. Como a gente vinha falando também desde fevereiro aqui, que era bem provável que a taxa de juros futura no Brasil tivesse uma queda expressiva e isso era um momento interessante para alocar capital em títulos como IPCA+, ou um pré-fixado, dependendo do prazo, porque você pode capturar essa queda da taxa de juros futura e o título valoriza. E foi o que aconteceu nos últimos 3 meses, na minha opinião aqui, a gente tem ainda mais uma ou duas pernadas para baixo da taxa de juros futura no Brasil, o que abre oportunidades para aqueles que entendem esse risco que está correndo, e estamos falando de renda fixa. Veja como tudo isso é importante para fazer uma conexão com a situação macroeconômica dos outros países e, de novo, o que eu chamo de processo prévio a investimentos. Isso está disponível lá no meu site, brunomusa.com.br, em que a gente faz um bate-papo bem pessoal para que entendamos a fundo isso. Isso, no meu entender, é sim parte da educação financeira em que a gente consegue ser mais independente e ter mais protagonismo com o nosso dinheiro, que é tão difícil de ganhar. Pois bem, seguimos aqui. A China anunciou mais um pacote, uma parte do pacote para incentivo à economia, estímulo à economia. Já expliquei nos vídeos dessa semana aqui, em que até algumas
empresas do setor privado na China vieram enaltecendo o Partido Comunista por ter dado mais ênfase ao setor privado. Veja, quando realmente os dados são complicados e as perspectivas são ruins, o que os governos fechados fazem, como o Partido Comunista Chinês? Chama a iniciativa privada, porque é então que eles não liberam o mercado, abrem o mercado e fazem uma verdadeira concorrência para aumentar a produtividade do seu país e dar uma melhor qualidade de vida nas pessoas, porque grande parte dos políticos não são dotados de vontade de perder o seu poder centralizador. E aí está mais uma da explicação de como sim o livre mercado entrega melhores serviços a um preço mais competitivo aos seus consumidores e, portanto, aumenta e melhora a produtividade e a vida dos seus cidadãos. Seguindo aqui, no Brasil, hoje a Bolsa também subiu forte, o dólar caiu abaixo de 4,80, a entrada de fluxo estrangeiro, que a gente vem explicando aqui diariamente, que tem muito a ver, primeiro, com o recorde de exportações brasileira, que não é de hoje, começou já tem mais de um ano, né? E só nesse semestre a gente já está com mais de 45 bilhões de dólares em superávit comercial, entre diferença de exportação e importação, isso é entrada de dólar, além da diferença de taxa de juros entre o Brasil e os Estados Unidos, que é chamado carry trade, ou seja, você toma empréstimo nos Estados Unidos e traz o dinheiro para cá para capturar essa diferença de taxa de juros. Essa entrada de dólar, esse fluxo de dólar faz com que o real se valorize, mantendo os preços mais baixos. Afinal, uma moeda desvalorizada, ela leva naturalmente à inflação. Então, essa entrada de fluxo de dólar que a gente vem assistindo aqui, assim como em outros países emergentes, como México, Colômbia, etc., ela pode ter antecipado, sim, a decisão do Copom, do Comitê de Política Monetária, no Brasil, no início de agosto, que deverá baixar a taxa de juros aqui. Então, enquanto isso, essa diferença de taxa de juros entre Brasil e Estados Unidos permanece mais alta, afinal de contas, na próxima semana, os Estados Unidos deverá subir a taxa de juros em 0,25, diminuindo o carry trade. Para capturar essa diferença, a gente vê essa entrada de dólar que vem favorecendo o real e todas as outras moedas de países emergentes, tá? Além disso, o governo deve começar já em agosto, o que não é surpresa para esse governo, acelerar a taxação de fundos exclusivos e apostas esportivas. A expectativa de arrecadação de apostas esportivas está em mais de 2 bilhões de reais em 2024 e de fundos exclusivos, que são daqueles investidores de alta renda. Pois bem, mais taxa, mais impostos, em um país em que se paga muito impostos, numa reforma da Previdência que a gente sequer sabe o que será aprovado, porque as alíquotas viram por decreto e devemos ter o maior IVA do mundo aprovado, superando inclusive o da Hungria, que é de 27%. Esse é o Brasil do PT, que precisa se financiar através dos pagadores de impostos para superar os gastos públicos que não param de crescer. E ainda, por isso eu venho falando que o eventual sucesso desse governo Lula 3, que para mim, no médio e no longo prazo, já vai dar errado pelo gasto público que seguirá crescendo, e isso naturalmente leva um endividamento público frente ao PIB, em que no médio prazo essa conta chega, ela depende de uma arrecadação maior para compensar a atividade econômica, que no segundo semestre terá uma desaceleração. Veja, o primeiro trimestre desse ano, o PIB, o crescimento do PIB foi puxado mais de 22% pelo agronegócio. E grande parte do agronegócio vem da soja. E a soja tem um ciclo no começo do ano. Então veja, quando a gente vê a leitura do PIB que eu expliquei nessa semana, no mês de junho, que teve uma queda de 3%, já tem muito a ver com a queda da atividade do agro, que é normal por ser cíclica, e no segundo semestre mais ainda. Portanto, o governo precisa aumentar impostos, arrecadar mais para conseguir manter o déficit dentro do que ele projeta, que não vai conseguir em 2023, e aí estrangula mais a atividade econômica ao tirar dinheiro do bolso da população, ao subir mais impostos. Quem paga mais impostos? O pobre. Sempre frente a um percentual da renda, os impostos incidem mais sobre aqueles que têm menor renda, justamente aqueles em que os governos populistas falam que defendem, tá? Mas a gente precisa de uma capacidade crítica de grande parte da população para entender esse dinamismo econômico, e é justamente isso que a gente tenta aqui nesse canal, tá? Inclusive no programa Desenrola, em que os bancos falaram que já limparam mais de 1,2 milhão
de CPFs nos primeiros 4 dias do programa Desenrola. De novo, a matéria é muito bonita de ser vendida. Limpamos mais de 1 milhão de CPFs. Pois bem, de pessoas que deviam até R$100. Só que o governo está disponibilizando até 50 bilhões de reais, além de um fundo garantidor que vai de 7 bilhões e meio de reais até 30 bilhões de reais, para compensar os bancos com essa limpeza, com esse perdão das dívidas ou com o refinanciamento das dívidas que podem chegar o perdão de 96% do valor principal. É claro que os bancos não abrirão mão disso. E da onde vem o dinheiro para compensar esse prejuízo dos bancos? Justamente nós, de pagadores de impostos. O governo faz um crédito tributário aos bancos, os bancos deixam de pagar impostos para compensar esse prejuízo deles, só que essa compensação tributária, o governo devolve, tira isso dos bancos, mas ele cobra num outro setor da economia, que sempre vai recair com mais peso sobre a renda dos mais pobres. Não tem almoço grátis, e a conta matemática é uma só para todo mundo, independente da ideologia de cada um. Por isso que esses programas populistas têm uma manchete linda, que engana muito, e parece que no curto prazo tudo funciona muito bem. No médio e no longo prazo, a conta chega através do endividamento maior. Compara a dívida do brasileiro frente à sua renda em 2005, 2006, que era mais ou menos 20% da renda, e agora está em mais de 60% da renda do brasileiro. Isso não é do dia para a noite, isso são 2 décadas de endividamento, e o Lula vive falando que agora o pobre quer fazer uma dívida mais responsável. Pois bem, esse é o governo que só sabe cobrar impostos para sustentar os seus gastos públicos que não param de crescer, e isso leva, no médio prazo, a uma desvalorização da moeda e isso é inflação. E a inflação pesa sempre sobre o mais pobre. Um ótimo final de semana para todo mundo e um bom começo de semana. No final de semana postarei mais vídeos também detalhando esses programas e outros que não param de sair. Um ótimo final de semana e obrigado pelos últimos dias.